Senhora primeira secretária, vereadora Márcia Almeida, verifica a presença dos senhores vereadores. Ausente o vereador Santana. Havendo um legal invocando a proteção de Deus para os trabalhos, declaro aberta a sessão ordinária. O vereador que desejar dar o cumprimento ao disposto na resolução 008/89, quer se dirigir à tribuna? Pela ordem, presidente. Com a palavra, Márcia Almeida. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes que nascerem do monte e de criares a terra e o mundo, da eternidade à eternidade Tu é Deus. Fezes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como os dias de ontem, que passou, como as horas da noite. Como a correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva, que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapa os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para que tenham vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance a sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfazei-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos aflige, pelos anos que sofremos. Sejam manifestos teus feitos a teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Dando sequência aos trabalhos, está em discussão a ata da 20ª sessão ordinária de 2020. Está em votação a ata da 20ª sessão ordinária de 2020. O vereador estiver de acordo, permanecer sentado. O caso contrário, se levantar. Aprovado. Dando sequência aos trabalhos, convido a primeira secretária que proceda à leitura do expediente geral. Ao senhor Clarides Leonardo Santos, presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu. Assunto: encerramento do termo de convênio 05003 de 2019 da Agência Bairro do Cipó. Prezado senhor, informamos a essa Câmara Municipal o encerramento em 30 de abril de 2020 do termo de convênio em referência firmado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu. Pelo fato exposto, fica extinto o repasse mensal à Prefeitura de Embu-Guaçu, o valor de R$ 1.420,29, conforme cláusula constante no termo de convênio assinado entre as partes. Anteciosamente, Rosiane dos Santos, gerente regional de atendimento. Indicação 114 de 2020. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes indica ao Departamento de Estrada Rodagem DR que inclua no cronograma de roçada limpeza em geral as margens da SP 214, Rodovia José Simões Louro Júnior, bem como a SP 234, Rodovia Bento Roger Domingues, SP 236, Estrada Mina de Ouro, com a finalidade de proporcionar maior segurança aos transeuntes. Plenário Benedito Rochel de Moraes, 2 do mês de julho de 2020, Alessandro Silva Cruz, vereador PTB. Resposta. A Câmara Municipal de Embu-Guaçu. Estaremos encaminhando a referida solicitação para a Unidade de Conservação do Departamento de Cotia para proceder à vistoria nas referidas rodovias e adotar as providências necessárias. Engenheiro Mauro, DR 10.
Ofício 490/2020. Assunto: recomendação eleitoral. A senhora prefeita Maria Lúcia da Silva Marques, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, Clarides Leonardo Santos, ao diretor de Planejamento e Apoio Administrativo, senhor Declair Andrella, ao diretor de Agricultura e Abastecimento, senhor Benedito Camargo, ao diretor de Cultura, senhor Paulo Dantas, ao diretor de Fiscalização, senhor Márcio João dos Medeiros de Oliveira, ao diretor de Serviços Municipais, senhor Rafael Witkowski, ao diretor de Licitações, ao diretor de Transporte e Mobilidade, senhor Júlio Gomes da Silva, à diretora de Transporte e Mobilidade, senhora Sabrina dos Santos, à diretora técnica de Saúde, senhora Maria Dalva Minto Santos, a secretária de Assistente Social, senhora Luciana Rossi, a secretária de Educação, senhora Maria Madalena Lopes Cravo Roxo, ao diretor de Esporte e Lazer, professor João Rasquinho, ao secretário de Finanças e Orçamento, a secretária de Meio Ambiente e Turismo, senhora Gilmara Moraes Bocato, ao secretário de Obras e Planejamento, senhor Antônio Carlos de Matos Lima, o promotor eleitoral da 370 Zona Eleitoral, Alexandre Nunes Vicente, no exercício de suas atribuições na forma do artigo 6º, 20, da Lei Complementar 75 de 93, considerando que o artigo 73, 4, a linha B, da Lei número 9.504 de 97, proíbe a autorização e a veiculação pelas esferas administrativas, cujos cargos estejam em disputa, no parágrafo 3º, de publicidade institucional nos 3 meses que antecedem as eleições, mediante a prévia autorização da Justiça Eleitoral. B. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Considerando que 107/2020, no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 8º, autoriza também dessa vez que, sem necessidade de autorização prévia da Justiça Eleitoral, a publicação de conteúdos relacionados ao enfrentamento da pandemia Covid-19, mesmo nos 3 meses anteriores à eleição, ao mesmo tempo que adverte gestor público quanto à possibilidade de caracterização de conduta abusiva. 8º, no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos, municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta, destinados ao enfrentamento à pandemia do Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990. Considerando que a publicação de atos oficiais, como leis, decretos, portarias, dentre outros, por ser requisitos de validade do ato, não caracteriza publicidade institucional, daí que não abrangidas pela vedação do TSE 7/11/2006. Considerando que o artigo 73 do inciso 7, com o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 7, do 107/2020, fixa limite máximo de gastos que a administração pode fazer com publicidade institucional, de 1º de janeiro de 2020 a 15 de agosto de 2020, que não poderá ultrapassar aqueles que forem previamente autorizados pela Justiça Eleitoral, em eventuais situações de grave e urgente necessidade pública. 7º, em relação à conduta vedada prevista no inciso 7 do caput do artigo 73 da Lei 9.504, 30 de setembro de 1997, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até dia 15 de agosto de 2020 não poderá exceder a média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
considerando que o artigo 74, também da Lei 9.504/97, descreve como abuso de poder político a veiculação de publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, que vai além da informação, educação e orientação social, contenha nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal. Artigo 37, parágrafo 1º. Conduta que se apresenta grave e perturbadora da normalidade e legitimidade das eleições. Considerando que a publicidade institucional é de toda e qualquer divulgação de atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos, produzidas, confeccionada, mantida ou veiculada com recursos financeiros ou humanos, públicos ou diversos meios de comunicação, rádio, TV, jornais, revistas, informativos, panfletos, placas, faixas, cartazes, sites, blogs, redes sociais, dentre outros. Considerando, repita-se que no site, o perfil, a página que a conta mantida pela administração da internet, em redes sociais e aplicativos de mensagem instantâneas, como meio de divulgação dos atos, programas, serviços e campanha dos órgãos públicos. São veículos de publicidade institucional que também devem observar os limites do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal e do artigo 73, inciso 6, B e 7, com o artigo 1º, parágrafo 3º, 7 e 8 da 107 de 2020. Considerando que em 2020 essas vedações aplicam-se aos poderes executivo e legislativo municipal e a todos os órgãos da administração, inclusive as entidades de administração indireta. Considerando que a publicidade institucional desvirtuada, que compete à promoção pessoal, caracteriza também improbidade administrativa. Artigo 73, parágrafo 7º da Lei 9.504, de 97, por ofensa principalmente ao princípio da impessoalidade. Considerando que a lei prevê cassação do registro ou diploma do candidato beneficiado pela publicidade institucional, desvirtuada, artigo 73, parágrafo 5º e artigo 74, ambos da Lei 9.504 de 97, além de inexigibilidade dos agentes da conduta vedada ou abusivas. Artigo 1º, 1 e D, 1 da 6490, o que impõe transtornos ao processo eleitoral e frustrações ao eleitorado, pois da cassação advém a necessidade de novas eleições. Considerando que o Ministério Público, na defesa do regime democrático, da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem usos viciosos nas eleições, como os aqui indicados, e se produzam resultados eleitorais legítimos. Considerando que a recomendação do Ministério Público é instrumento e orientação que visa antecipar aos cometimentos do lícito e evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura. Recomenda à senhora prefeita municipal, ao senhor presidente da Câmara e aos senhores secretários e diretores municipais alcançados pela mencionada disposições. 1. Que não permita a qualquer tempo o artigo 74 da Lei das Eleições, com o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, a veiculação de publicidade institucional, que pelo conteúdo da informação ou pela inserção de nomes, símbolos ou imagem, possa promover pessoas ao eleitorado. 2. Que a partir de dia 15 de agosto de 2020, artigo 73, 6b da Lei das Eleições, 105/2020, não autorize e nem permite a veiculação de qualquer publicidade institucional, qualquer que seja, ou seu conteúdo, salvo as que relacionadas ao enfrentamento à Covid-19. E 2. Nos demais casos de grave e urgente necessidade, nesse caso, pleiteando prévia autorização da Justiça Eleitoral. 3. Que até 14 de agosto de 2020,
Cuide-se da retirada da publicidade institucional veiculada por meio de placas, faixas, cartazes, outdoors, sites na internet, perfis, páginas ou contas em redes sociais e aplicações de mensagens instantâneas, dentre outras, admitida a permanência de placa de obras públicas, desde que não contenham expressões que possam identificar autoridades, servidores, administração cujo dirigentes estejam em campanha eleitoral, TSE de 14/4/2009, no respectivo 26.448, e que se limitem a identificar o bem ou serviço público. E 2, de qualquer publicidade relacionada ao enfrentamento da Covid-19, desde que nos limites da informação, educação e orientação social, sem promoção pessoal. 4, que 1º de janeiro a 15 de agosto de 2020 não permita o incrementamento da publicidade institucional, cuidando para que a administração não gaste nesse período mais do que, em média, gastou com publicidade nos 2 primeiros quadrimestres dos anos de 2017, 2018 e 2019, salvo o gasto previamente autorizado pela Justiça Eleitoral. Lembra, por oportuno, que a inobservância das vedações do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, sujeito ao infrator, servidor público ou não, além da cassação e do registro do diploma, a pena pecuária de 5.000 a 10.000 FIR, de R$ 5.300 a R$ 106.000, aproximadamente, e o que desvirtuamento da publicidade institucional, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, caracterizado ou abuso de poder, impõe inelegibilidade de 8 anos ao agente e também a cassação dos eleitos. Artigo 74 da Lei número 9.504 de 97. Apresento às vossas excelências protesto de elevada estima, distinta consideração, Alexandre Nunes de Vicente, promotor de justiça eleitoral. Presidente, pela ordem, gostaria que o senhor suspendesse a sessão aí por 5 minutos, porque tendo em vista aí vários internautas relatando que está travando a sessão aí, a gente poder reiniciar e colocar um novo link. Por gentileza. Está suspensa por 5 minutos a sessão. Primeira secretária, a vereadora Márcia Almeida, verifica a presença dos seus vereadores. Ausente o vereador Santana. Declaro reaberta a sessão. Decreto número 3.094, de 14 de julho de 2020. Dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus e da outras providências, complementando ainda o decreto 3.076, de 19 de março de 2020. Decreto número 3.077, de 24 de março de 2020. O decreto 3.078, de 6 de abril de 2020. E o decreto 3.079, de 22 de abril de 2020. Decreto 3.980, de 22 de abril de 2020. Decreto 3.081, de 5 de maio de 2020.
Decreto 3.082, de 8 de maio de 2020, Decreto 3.083, de 15 de maio de 2020, Decreto 3.085, de 19 de maio de 2020, Decreto número 3.089, de 29 de maio de 2020, Decreto 3.090, de 5 de junho de 2020, Decreto 3.091, de 12 de junho de 2020, Decreto 3.092, de 14 de junho de 2020, e Decreto número 3.093, de 6 de julho de 2020. Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita do município de Embu-Guaçu, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e tendo em vista o disposto na Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Considerando o agravamento da situação epidemiológica no mundo e especialmente no estado de São Paulo, em relação ao coronavírus Covid-19, considerando o alastramento da pandemia da região metropolitana da cidade de São Paulo, onde está inserido o município de Embu-Guaçu, o que poderá levar ao colapso de nosso sistema de saúde com demanda maior que a oferta de leitos. Considerando a necessidade de adoção de medidas efetivas para restringir a circulação de pessoas no município, o que até o presente momento se revela a medida prática mais eficaz para reduzir a contaminação das pessoas e proliferação da doença, considerando a necessidade de adequação da legislação municipal ao Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020. Considerando a nota pública emitida pelo Ministério Público Estadual em 18 de 4 de 2020, que esclarece de forma objetiva que os municípios e o prefeito municipais devem obediência aos decretos estaduais. Não existe possibilidade legal dos municípios flexibilizarem as medidas restritivas impostas pelo governo estadual. E considerando que é possível pessoas possuírem o vírus Covid-19 por até 14 dias antes de apresentarem os primeiros sintomas, que são febre, cansaço e tosse seca, se recuperando da doença sem a necessidade de tratamentos especiais, contudo, sendo transmissoras ativas do novo coronavírus. Considerando a liberação dos auxílios emergenciais do governo federal, que aumentou consequentemente a movimentação nas agências bancárias e lotéricas, bem como aglomeração em filas, considerando a necessidade de evitar-se esse tipo de aglomeração de pessoas, a fim de evitar disseminação da doença no município de Embu-Guaçu, considerando o número de óbitos já confirmados por Covid-19 em nossa cidade, considerando a necessidade de regulamentar a atividade comercial, a prestação de serviços, atividades religiosas e outras, considerando a necessidade de regulamentar o retorno gradativo das atividades comerciais e profissionais, considerando, por fim, o poder de polícia administrativa do município no controle de enfrentamento à pandemia, garantidos por lei federal e por normas constitucionais. Decreta. Artigo 1º. Fica estendida a quarentena anteriormente decretada do município até dia 31 de julho de 2020. Artigo 2º. O presente diploma legal, no que for compatível, não altera ou substitui outras normas previstas e já decretas no município. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor em 15 de julho de 2020, quarta-feira, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeitura no município de Embu-Guaçu, 14 de julho de 2020, Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita municipal. Publicado e registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 do mês de julho de 2020, Geraldo Cosme Barbosa, secretário municipal de Governo. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de Embu-Guaçu, Fórum de Embu-Guaçu. Ofício, processo digital, processo número 0078807-2019-826-0177. Classe, assunto, autorização judicial, entrada e permanência de menores. Requerente,
Associação Grupo Comunitário Capim Gordura. Favor mencionar essas referências na resposta. Embu-Guaçu, 8 de julho de 2020. Prezado senhor, pelo presente, atendendo o requerimento do Ministério Público, solicito a Vossa Senhoria as providências se estender que são cabíveis e relacionadas ao exercício do mandato de vereador, com referência à suposta violação do artigo 30, inciso 2, do Estatuto da OAB, por parte do advogado e vereador Dr. Lisandro Cássio Deodato. Seguem cópias de folhas 61, 68, 70, 94, 246, 255, 258, 261 e 263 para maiores esclarecimentos. Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de processos digitais, as respostas e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça, embu-guaçu@tsj.jus.br, em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo assunto o número de processo. Anteciosamente, juiz de direito, Dr. Willy Lucarelli. Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419, de 2006, conforme impressão em margem à direita. Ministério Público do Estado de São Paulo. 1. Para fins de manifestação, inclusive acerca dos limites da decisão do TJSP e seu cumprimento pelos organizadores, requeiro providência e zelosa serventia judicial o apensamento dos autos da segunda instância nesse feito. 2. Após nova vista. Em Embu-Guaçu, 29 de julho de 2019, Alexandre Nunes de Vicente, primeiro promotor de justiça de Embu-Guaçu. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de Embu-Guaçu, Fórum de Embu-Guaçu, Vara Única. Decisão processo digital. Classe, assunto, autorização judicial, entrada e permanência de menores. Requerente, Associação Grupo Comunitário Capim Gordura. Tipo de completo da parte, nome da parte passiva principal. Informação indisponível. Informação indisponível. Juiz de direito, Dr. Willy Lucarelli. Vistos. Realmente o evento transcorreu dentro da normalidade, nada havendo se apurar no presente feito, com referência aos seus participantes, com a ressalva de que deverá ser esclarecida a questão referente à possibilidade de o patrono Lisandro, que exerce concomitantemente a função de vereador local e advogado das impetrantes, ter atuado nesse caso que esteve a envolver interesses da Fazenda Pública, já que se tratou de mandato de segurança. Portanto, concedo-lhe o prazo de 30 dias para sua manifestação. Em seguida, o Ministério Público para manifestação sobre esse ponto e conclusos para a decisão. Intime-se e cumpra-se. Em Embu-Guaçu, 3 de março de 2020, documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419, 2006, conforme impressão à margem à direita. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de Embu-Guaçu, Fórum de Embu-Guaçu, Vara Única. Certidão, processo número. Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação por parte do Dr. Lisandro, nada mais, Embu-Guaçu, 30 de junho de 2020. Eu, Coralice Silva de Almeida, escrevente técnico judiciário. Ministério Público do Estado de São Paulo. 1. Tendo em vista que o advogado impetrante Dr. Lisandro Cássio Deodato Ribeiro atuou em violação ao disposto no artigo 30, inciso 2, do Estatuto da Advocacia e da OAB, e sequer apresentou sua justificativa para o tanto, requeiro, ofício à OAB e à Casa Legislativa de Embu-Guaçu, para que ambos apurem os fatos aqui indicados e proceda às sanções que
entenderão cabíveis ao patrono. 2. Sem prejuízo no item 1, requeiro a expedição de ofício ao promotor de justiça de Embu-Guaçu para análise na seara da improbidade administrativa. Embu-Guaçu, 6 de julho de 2020, Alexandre Nunes Vicente, primeiro promotor de justiça de Embu-Guaçu. Juiz de Direito, Dr. Willy Lucarelli, visto, diante do discurso do prazo para manifestação do patrono, perdendo a oportunidade, portanto, de trazer elementos passíveis de arquivamento. Desde logo, da questão defiro o pedido do Ministério Público, oficiando-se a OAB local, Câmara Municipal e a 2ª Promotoria de Justiça, para as providências se estenderem que são cabíveis, relacionadas à suposta violação do artigo 30, inciso 2, do Estatuto da OAB por parte do patrono, ora vereador. Em seguida, arquive-se os autos. Comunique-se e cumpra-se. Embu-Guaçu, 7 de julho de 2020. Clarides Leonardo Santos, presidente da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, no uso das atribuições legais, decide baixar o seguinte. Ato do presidente número 031 de 2020. 1. Determina o encaminhamento à Procuradoria-Geral do Legislativo do Ofício do Fórum de Embu-Guaçu, subscrito pelo juiz de direito Dr. Willy Lucarelli, relacionado ao processo digital número através do qual o Ministério Público solicita à Câmara Municipal a tomada de providência que se entender necessárias relacionadas ao exercício do mandato do vereador, com referência à suposta violação do artigo 30, inciso 2, do Estatuto da OAB, por parte do advogado e vereador Lisandro Cássio Deodato Ribeiro, para análise e emissão de orientação técnica jurídica que deve ser retomada por essa presidência. 2. Esse ato entra em vigor na data de sua publicação. Embu-Guaçu, 14 do mês de julho de 2020, Clarides Leonardo Santos, presidente. Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, aos 14 do mês de julho de 2020. Agildo Bacelar da Silva, vereador no uso das atribuições legais, propõe o seguinte. Projeto de Lei 024 de 2020. Dispõe sobre a alteração da Lei 2.945 de 2019. Estabelece normas gerais para o serviço de transporte remunerado, privativo e individual de passageiros em veículos de aluguel táxi. Artigo 1º, inciso 3 do artigo 14 da Lei 2.945 de 2019, passa a ter a seguinte redação. 3. Fabricação não superior a 12 anos. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Tendo em vista o momento de pandemia que assola o mundo, inclusive a nação brasileira, não seria diferente em nossa cidade, o que fez que a obediência às determinações sanitárias, o isolamento social, e com isso houve uma diminuição enorme na quantidade de passageiros no serviço de táxi. Como a atual legislação determina, tempo útil de vida aos veículos de máximo 10 anos, tendo alguns que substituir seus veículos por estarem passando de 10 anos de uso. Entendo ser viável a alteração na Lei Municipal 2.945 de 2019, estabelecendo o tempo de uso de 12 anos. Dessa forma, dando um lapso maior para que permissionários voltem a faturar mais mensalmente, após esse período da pandemia. O que vale ressaltar, esse ano tudo indica que é um ano perdido, podendo esses permissionários, nos próximos 2 anos, substituir seus veículos. Cabe aqui ressaltar que, além de cair o número de corridas, atualmente o município tem veículos explorando serviços de Uber e similares, e com isso diminuindo mais um pouco de corridas de taxistas. Espero contar com o beneplácito dos nobres pares na aprovação deste projeto. Em Embu-Guaçu, 13 de julho de 2019, Agildo Bacelar da Silva, vereador PTB.
Requerimento 219 de 2020. Requeiro que esse expediente seja encaminhado presidente da Câmara Municipal, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que diga informar essa Casa de Leis o seguinte: a. Quais os motivos técnicos ou financeiros que estão pedindo o fornecimento de materiais básicos de enfermagem nas unidades básicas de saúde do município? B. Qual a previsão para o devido reabastecimento dos almoxerivados das unidades básicas de saúde? Plenário Benedito Rochel de Moraes, 10 do mês de julho de 2020, André Messias de Oliveira, Andrezão, vereador MDB, e Márcia Almeida, vereadora PTB. Requerimento 219 de 2020 está em discussão. Seara faz discussão, está em votação. O vereador que estiver de acordo, permanecer sentado. Caso contrário, se levantar. Aprovado. Requerimento número 222 de 2020. Requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal que esse expediente seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que diga informar essa Casa de Leis o seguinte com relação à realização de exames e consultas médicas no período de pandemia do novo coronavírus. A. Devido à situação de emergência, pandemia do novo coronavírus, quais os exames e por qual período estão suspensos junto às unidades básicas de saúde? B. Devido à situação de emergências, pandemia do novo coronavírus, quais atendimentos com médicos especialistas estão suspensos? Plenário Benedito Rochel de Moraes, 10 do mês de julho de 2020, Sandro Social, vereador PTB. Está em discussão o requerimento 222 de 2020. Seara faz discussão, está em votação. O vereador estiver de acordo, permanecer sentado. Caso contrário, se levantar. Aprovado. Requerimento 223 de 2020. Requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal que esse expediente seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que diga encaminhar essa Casa de Leis o cronograma de entrega dos kits merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, tendo em vista que tais kits foram entregues conforme informação apenas no mês de maio do corrente ano. A presente solicitação prende-se ao fato que este vereador tem sido procurado por vários pais de alunos, questionando a respeito dos kits merenda, sendo que o intuito desse parlamentar é apenas orientar a população e auxiliar a Secretaria de Educação. Elucidado sobre o fato. Plenário Benedito Rochel, 10 do mês de julho de 2020, Sandro Social, vereador PTB. Requerimento 223, 2020, está em discussão. Seara faz discussão, está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permanecer sentado. Ou caso contrário, se levantar. Aprovado. Requerimento 224 de 2020. Requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal que esse expediente seja encaminhado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que se digne informar essa Casa de Leis, por intermédio de planilha, o seguinte: a. Serviços realizados nas vias públicas no último 60 dias. B. Serviços realizados em parques e jardins nos últimos 60 dias. C. Cronograma dos serviços do item A e B a serem realizados nos próximos 30 e 60 dias. Plenário Benedito Rochel de Moraes, 10 do mês de julho de 2020, Sandro Social, vereador PTB. Está em discussão o requerimento 224 de 2020. Seara faz discussão, está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permanecer sentado. Caso contrário, se levantar. Aprovado. Requerimento 229 de 2020. Requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal que esse expediente seja encaminhado à prefeita do município, solicitando que diga remeter essa Casa de Leis relação dos servidores nomeados em cargo de comissão, livre nomeação e exoneração. Plenário Benedito Rochel de Moraes, 10 do mês de julho de 2020, Lisandro Ribeiro, vereador Cidadania.
Requerimento 229 de 2020 está em discussão. Encerrado a discussão, está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, devem ser sentados. O caso contrário, se levantar. Aprovado. Expediente geral. 21ª sessão ordinária. 14/7/2020. Proposituras apresentadas pelo vereador Agildo Bacelar da Silva. Lido em plenário. Requerimento 226 de 2020. Voto de louvor para a diretora do Departamento de Transporte e Mobilidade, Sabrina dos Santos, pelo excelente trabalho desenvolvido à frente do departamento. Proposituras apresentadas pelo vereador André Messias de Oliveira. Requerimento 217 de 2020. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, solicitando que diga informar essa Casa de Leis o seguinte: há previsão para a extensão de rede de água do bairro Recanto das Vertentes? B. Se positivo, qual a previsão para início? Requerimento 220 de 2020. Voto de louvor para o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Rafael Witkowski, pelos excelentes trabalhos que vem desenvolvendo frente à pasta. Proposituras apresentadas pelo vereador professor Carlos Chitton. Requerimento 225 de 2020. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, solicitando que diga informar essa Casa de Leis o seguinte com relação à estação de tratamento de esgoto, localizado no bairro das Castanheiras, distrito de Cipoguaçu. Quais as providências que podem ser tomadas pela Sabesp com a finalidade de eliminar o odor oriundo? Indicação 117 de 2020. A prefeita do município que inclua no plano de extensão de rede de iluminação pública a Rua Padre Donizete e a Rua Padre Dione Roberto Quinteiro, após a Escola Estadual Jardim Campestre. Proposituras apresentadas pelo vereador Lesandro Ribeiro e Valdenir Andrade Santana, Santana GCM. Requerimento 216 de 2020. Voto de profundo pesar pelo passamento do delegado de Polícia Civil, Dr. Cosmo Witkowski. Proposituras apresentadas pelo vereador Lisandro Ribeiro. Requerimento 229, lido em plenário. Propositura apresentada pelo vereador Santana GCM e Sandro Social. Requerimento número 227 de 2020. Voto de profundo pesar pelo passamento do Guarda Civil Municipal de Diadema, Hernani Lima. Proposituras apresentadas pelo vereador Valtenir Rodrigues dos Santos Valtinho. Requerimento 218 de 2020. Voto de louvor para o secretário de Governo Geraldo Cosme Barbosa, pelos excelentes serviços prestados à administração municipal. Indicação 118 de 2020. Ao secretário municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade, anexar uma placa de identificação na rua Aparecida Gonçalves, bairro Jardim P, distrito de Cipoguaçu. Lido o expediente, senhor presidente. Vou falar. Prosseguindo a sessão, passando para o tema livre. Os vereadores que desejar fazer uso da palavra, que assistir a tribuna, Palavra, informa presidente. que cada vereador tem um tempo de 10 minutos e é permitido a parte. Com a palavra, vereador Andrezão. Senhor presidente, boa noite, vereadora Márcia, amigos internautas. Cumprimento a todos os funcionários dessa Casa de Lei. Começar aqui as minhas palavras, estou de máscara, né? Porque tem uma moça aí em um grupo que ela gosta tanto de mim, porque eu já descobri que ela gosta tanto de mim, que ela só vive publicando a minha foto, ela só pode ser apaixonada por mim. Essa é a razão dela publicar tanta foto minha nesse grupo aí. Não tem outra razão. Ela não cansa. Então ela só deve ser apaixonada por mim. Mas eu vou casar, pô, me deixa em paz, pelo amor de Deus. Na sessão passada, o Santana fez uma fala aqui, sobre elogiando aqui o Henrique Marimbundo e o Márcio, cobrando aqui os uniformes, né, algumas coisas assim. E aí eu falei, por sinal, são ótimos profissionais. Só que eu não falei só deles, que eles são ótimos profissionais. Aí deu a entender que a gente estava elogiando só os 3. Então isso chateou alguns funcionários lá. Então eu quero aí me desculpar, né? Pedir aí desculpa para o Mário lá, o agente de trânsito. Viu, Mário? Você também é um ótimo profissional. E mandar um abraço para todos da Simutrans, né? Se eu errei nas minhas palavras, vocês todos são
ótimos profissionais, foi a minha maneira de se expressar, tá? Vocês todos são gente boa, é uma das secretarias aí que eu tenho muito a agradecer. Toda vez que eu vou aí, sou muito bem recebido, sou muito bem tratado. Foi uma maneira, eu pedi uma parte para ele, foi uma concordância que eu fiz aqui, tá? Peço desculpa aí se eu me expressei mal, tá bom, Mário? Um abraço a você, a tua esposa Sandra. Senhor Elias, eu quero mandar um voto de louvor para a secretária Madalena da Educação. Há um ano atrás, eu fiz uma indicação aqui para ela fazer uma rampa de acessibilidade ali na creche do Floriza, junto com uma escada. Ali tinha um problema sério ali na creche do Floriza. A entrada era junto com a UBS, causava um transtorno grande ali para as crianças. E espero que a moça aqui, que me acha bonita, ela coloque isso aí no grupo também. E a dona Madalena me atendeu essa indicação minha, né? Então eu quero agradecer ela. Viu, dona Madalena? Muito obrigado. O pessoal lá da creche ficou bastante feliz, e o pessoal da UBS, lá do Campestre, também ficou bastante feliz por esse trabalho que foi realizado ali no bairro do Campestre. Então eu queria encaminhar esse voto de louvor para a secretária Madalena. E também eu encaminhei aqui um requerimento aqui para o Ney, somente para documentar. O Ney da Sabesp é um cara muito prestativo. Ney, esse requerimento não é para te indagar em nada, somente para documentar. Quero mandar aqui um abraço para toda a população ali do Recanto das Vertentes, onde eu participei de uma reunião, né? Eles têm uma dificuldade, eles precisam fazer uma ligação de água, né? O Douglas mora ali perto, então eles têm uma dificuldade grande ali. Então, Ney, não é para te indagar, tudo que a gente precisa de você está pronto a nos atender. Então, manda um abraço aí para a população das Vertentes, que deve estar nos assistindo agora, né? Fui muito bem recebido no bairro, né? Vamos lutar aí. Não prometi água esse ano, mas de repente a gente pode conseguir. A gente sabe que a pandemia atrasou muitas coisas aí, mas não é impossível. Vamos lutar aí, pedir ajuda aqui dessa casa. O Ney, vira e mexe aí, estou mandando um bom dia para ele com um coraçãozinho. Quem sabe ele pode amolecer o coração aí e nos ajudar aí com essa demanda aí, que é um direito da população ali, da água, né? A gente está só pedindo água ali, para ajudar aquela população ali, tão gente boa ali do Recanto das Vertentes, a qual ali eu quero mandar um grande abraço ali para eles. E também o Seu Elias, só para mim não esquecer também, se eu poderia anotar mais 2 votos de louvor, por favor. Eu não sei o nome dos funcionários, mas tem 2 funcionários muito humildes aí. Eu acredito que eles nunca receberam o voto de louvor. Eu vou pegar o nome deles. Eles fizeram ali a capinagem ali da rua, perto do Hotel Manancial, da calçada ali, 2 senhorzinhos, bem humildes, que limparam aquela calçada, ele deixou bem limpinho. Eu vou pegar o nome deles e passo para o senhor certinho, lá da infraestrutura aqui de Bugaçu, limparam ali, que estava bem sujo ali, subindo para o Hotel Manancial ali. Quero parabenizar aqueles 2 operários ali, capricharam ali, um sol quente ali. Esse sim tem que ser valorizado. Esse sim carrega essa cidade nas costas. Muitas das vezes, fiquei sabendo hoje que não teve marmita de novo, não teve almoço. Amanhã estamos lá cobrando a prefeita para saber o porquê, né? Esse sim merece ser valorizado, carrega aí a cidade nas costas. E novamente, que serve aqui de alerta aqui para os demais vereadores, né? Seria bom também os senhores aqui se pronunciar após a minha fala, Bacelar mesmo que fala melhor do que eu aí. O pessoal da saúde constantemente, não vou citar o nome aqui, falaram que essa casa aqui não está se empenhando em ajudar eles referente à ajuda sobre o coronavírus. E constantemente eu estou falando para ele que nós estamos fazendo a nossa parte. O Lisandro tem tentado, eu tenho tentado, o Sandro, né? Eu até encaminhei a minha parte da emenda impositiva, né, seu Elias, para lá. Então, a gente tem feito o que pode, né, Douglas? Nós estamos, toda vez aqui a gente tenta. Então, eu queria que a prefeita também nos ajudasse. Chegou o dinheiro aí, né, que a doutora Dalva se empenhasse para ajudar o pessoal da linha de frente. E aí tem 4 meses aí que esse coronavírus está aí. E ajudasse ali o pessoal do hospital. Né, eu convidei o pessoal da saúde aí para assistir a sessão, para ver a nossa fala aqui, para ver o nosso empenho aqui.
Acho que o Lisandro, se puder falar aqui, reforçar novamente, porque todos os vereadores aqui lutam, né, Manezinho? Sem dúvida. Manezinho luta aí para ajudar o pessoal da ambulância, para ajudar. Todos nós cobramos, fazemos aqui ofício, projeto, é barrado lá, é veta lá, veta aqui, mas não falta empenho dessa casa para ajudar, tentar ajudar o pessoal da enfermagem, para tentar ajudar o pessoal da recepção, para tentar ajudar ali os motoristas de ambulância, só que nós barramos, as nossas forças é pequena, então eu fico triste, às vezes a gente chega lá, a gente percebe um virando a cara daqui, virando a cara dali, mas não é assim, pessoal. Não falta empenho, nós estamos fazendo o que nós podemos, aonde as nossas forças alcançam, né? E nós estamos tentando, mas infelizmente, né, a gente é fraco às vezes, né? A gente não consegue. A caneta da prefeita, né, André? Você tem que saber que a caneta então a da gente prefeita. não tem, igual Santana fala, a gente não tem o poder da caneta. Pô. O poder da caneta está lá embaixo. Eles acham que a gente é culpado. A verdade é essa. Então eu percebo, às vezes, quando a gente chega lá em cima, uma certa resistência. Então não depende da gente. Então, se dependesse da gente, a gente ajudaria. Mas a gente faz o que a gente pode aqui nessa casa, né, Manezinho? Verdade, André. Tá? Então, eu quero aí, também sábado, eu estive na Estrada das Bateias, e o Rafael sábado estava lá acompanhando o trabalho, só que, infelizmente, ele é limitadíssimo, né, Márcia? Ele é limitadíssimo. Ele tenta fazer o que pode. Às vezes ele não tem material. A Estrada da Bateia é uma estrada bastante extensa, é uma estrada de terra, bem longa, e falta material, falta recurso, mas eu quero agradecer ele pela força de vontade. Sábado ele estava lá tentando atender aquela população. Quero mais uma vez agradecer ele, que ele foi lá, teve boa vontade, né? Quero também aqui agradecer o Damião, mesmo aí de folga, ele tem procurado nos atender lá, junto com o Cotó. Quero aí agradecer também o pessoal da Poda, lá de Palheleiros, que fez um trabalho excepcional ali no Cipó do Meio, na Rua Maris Antônio, na Rua da Granja, na Estrada Benedito Júnior, que podou ali. Sou nascido e criado naquela rua. Eu nunca vi fazer um serviço daquele de poda e jardinagem, histórico aquilo ali. Então, é uma pena que os trabalhos que sejam feitos, as pessoas não postam em grupo, não faz TBT de algumas postagens aqui, faz TBT dos trabalhos que estão sendo feitos na cidade, faz TBT quando esse vereador foi lá e levou água para 150 famílias, faz TBT aí dos geradores, faz TBT das limpezas de rio que a gente limpou aí na cidade, faz TBT das coisas boas que a gente fez, só sabe fazer TBT de coisa polêmica, de coisa ruim. Então, infelizmente, é assim que funciona, né? É uma pena que vocês são pré-candidatos, mas as urnas vão mostrar aí quem é quem, né? Vamos ver o que a gente vai dizer depois disso aí. Então, senhor presidente, uma boa noite a todos aí. Obrigado aí pelo tempo. Parabéns das palavras, Andrezão. Com a palavra, o vereador Sandro Social. Calma, Andrezão. Calma, que a boca está quente. Senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores internautas, deixa eu subir aqui primeiramente para falar dos requerimentos que passou nessa casa hoje. E vou começar pelo requerimento aqui, que a gente fez, até eu falei que se a secretária tivesse vindo no sábado, eu retirava o requerimento se ela falasse, mas como ela teve problemas de saúde e não pôde estar presente. E aí, o que acontece? Eu estou aqui com uma matéria falando, né, que o Estado de São Paulo, ele já pagou a 4ª parcela da merenda em casa. E nós não temos o cronograma da nossa merenda para as crianças. E está já uma situação insustentável. E aí, o que acontece? A população pergunta, e tem toda a razão de perguntar. E esse requerimento nada mais é do que pedindo o cronograma de quando será entregue, se já está sendo providenciado, porque o que acontece? Eu entendo, sim, que não está tendo aula, correto. Mas o orçamento, o cronograma, e se tivesse tendo aula, será que a criança não teria merenda na escola? Então se teve o planejamento e uma licitação para ter a merenda, qual que é a dificuldade de fazer esse kit?
E eu sei que aqui a Comissão de Educação está em cima disso, né, presidente? Está em cima disso. Então, é só esse requerimento para a gente dar resposta, porque o que acontece? As crianças estão em casa e precisa ter esse reforço, porque as crianças em casa, igual a gente já falou aqui um dia, né, Chiton, que come quando tem o que comer, porque vai gastar energia, está em casa, enfim. Então, veja, por gentileza, secretária, o mais rápido possível essa resposta referente a esse requerimento, para que nós para que a gente possa dar a resposta para a população que está cobrando, e com toda a razão. E aí, não é um favor, é uma obrigação nossa. O dinheiro foi destinado, é uma obrigação do município. Então, esse foi um requerimento hoje. O outro requerimento foi pedindo aqui, que foi aprovado, agradecer a todos os vereadores, os serviços realizados nas vias públicas nos últimos 60 dias, os serviços realizados em parques e jardins nos últimos 60 dias e o cronograma de serviço entre 30 e 60 dias. Esse aqui é para infraestrutura, como eu disse, para a gente ajudar aqui o Rafael, porque eu estive recebendo a demanda e fui em visita em loco, o Vale Tranquilo abandonado. Flamingo, quantos vereadores aqui já não fez requerimento? Abandonado. Chácara dos Amigos, abandonado. E aí a gente sabe que tem um secretário que assumiu há pouco tempo, com vontade, mas a gente tem que ter um cronograma e cobrar também, dar estrutura para ele, né? Estamos aqui na luta, aguardando a subprefeitura do Butantã, que disponibilizou, para a cidade, uma máquina patrol e 2 caminhões. Estamos ansiosos que seja liberado o mais rápido possível. O que para eles, hoje, vamos dizer assim, é descarte, para nós será uma ferramenta importantíssima para ajudar a conservação dessas vias que, infelizmente, estão abandonadas. E aqui não é uma crítica ao secretário Rafael, e sim a administração lá embaixo. Porque não é possível. O Rafael, ele tem que cuidar da equipe na rua, ele tem que fazer o serviço chegar. Agora, a parte de compras não é ele que compra. Não é ele que compra a peça para arrumar a máquina. Porque se tiver a peça lá, ele entra debaixo do caminhão e arruma. Ele entra debaixo da máquina e arruma. E o outro requerimento aqui, para finalizar, da parte dos requerimentos, é em questão do que a gente fez aqui um requerimento, devido à situação de emergência da pandemia do coronavírus, quais os exames e por qual período estão suspensos junto às unidades básicas de saúde. Tem bastante gente perguntando e tem algumas unidades que estão fazendo, outras não. Então, é para vir uma resposta aqui da Secretaria de Saúde para que a gente possa informar a população e dar a resposta. Fiquei bastante feliz aqui. A gente fez um requerimento, se eu não me engano, há 15 dias atrás, né, Feliz? Que foi para a DR. Há 15 dias já chegou aqui e ele já respondeu dizendo o seguinte: estamos encaminhando a referida solicitação para a unidade de conservação do departamento de Cotia para proceder vistorias nas referidas rodovias e tão logo fazer os reparos e as manutenções necessárias. Assinado engenheiro Mauro DR10. Então, obrigado aí pela presteza de mandar o requerimento. E aqui, como o tema é livre, eu gostaria só de fazer uma fala aqui sobre os ocorridos de hoje. E eu quero só fazer uma reflexão aqui. Sempre haverá alguém que irá te julgar, te apontar o dedo, sem mesmo saber da verdade.
muitas vezes irão levantar calúnias, que os fatos serão apurados. Não sou réu em nenhum processo, e muito menos fui condenado a nada. Mas tenho a consciência tranquila. Acredito, sim, na justiça dos homens e na justiça divina. Acredito, sim. E tem muitas pessoas que hoje estão como pedra. Jogar pedra é muito fácil na rede social. Mas, há um tempo atrás, foram vidraça. Foram caluniadas, que usavam drogas e depois ganharam, provaram que não usavam. Teve pessoas nas redes sociais que, quando teve a operação, que foi colocado lá como réu, mas foi inocentado. Então, para os juízes que estão julgando, sem mesmo conhecer o processo, sem saber dos fatos, eu estou com a minha consciência tranquila, porque, vou repetir, acredito sim na justiça dos homens, sei que são pessoas sérias, que estão fazendo o trabalho deles, e eu não tenho o que esconder. O que pedir, eu vou prontamente fornecer o que for preciso, porque quem não deve, não temas. Então, você, hoje, né, nessa reflexão, hoje você está na situação de pedra, mas amanhã você pode ser vidraça. Uma boa noite, obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, do Lisandro. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadoras, senhora vereadora, internautas ligados, vou falar sobre o encaminhamento que foi feito para casa. Trata-se de, muita gente conhece, né, o casamento caipira. O ano passado, ele só ocorreu, teve uma negativa de um procedimento administrativo, pedindo alvará para a realização da festa, e que foi negado, que são exatamente esses autos que constam aí, que pede explicações sobre eu ter ou não atuado nos autos. Infelizmente, por ser na vara da infância e juventude, os autos estão em segredo de justiça. Eu mesmo vou requerer que ele seja aberto para que qualquer um possa ter acesso a ele. Como foi encaminhado para a Procuradoria, eu me disponibilizo a vir aqui com o procurador, colocar minha senha para ele verificar. Não existe sequer procuração nos autos do processo administrativo de pedido de alvará em meu nome. O pedido foi feito diretamente pelas meninas do casamento caipira, que, para recordar, quando foi negado, pediram sim socorro a mim, e eu sim as auxiliei no que eu pude, indicando um colega para que ingressasse com mandado de segurança. No mandado de segurança, que foi alcançado o êxito, não há nenhuma assinatura minha. No mandado de segurança, a procuração consta o nome do Dr. Fídias e o meu, e talvez por isso eles tenham colocado o meu nome aqui no processo de primeira instância. Motivo esse, inclusive, porque eu não respondi nos autos daqui, porque eu simplesmente não fui intimado, porque no meu processo lá no meu programinha lá de acompanhamento de prazos, esse processo não consta como meu. Então eu realmente, como foi lido aí, não me manifestei, porque a manifestação é muito simples. A atuação do advogado se dá com a subscrição da peça inicial, contestação, seja lá qual for. Então, com o parecer da Procuradoria, responderei à casa. Estou antecipando aqui que vou solicitar para o juiz que ele abra para qualquer um
da população possa ter acesso aos autos e verificar o que eu estou falando. Se eu tivesse que assinar para o casamento ser realizado e receber uma advertência de uma entidade de classe, talvez até corresse o risco, mas declinei, tinha esse colega para assinar, e assim foi feito. Essa é a verdade dos fatos, que já respondi para o Ministério Público e vou responder para a minha entidade de classe. O que ocorreu, o artigo 30, que foi citado, é que o vereador, que é advogado, fica impedido de advogar contra a Fazenda Pública. Eu nem vou entrar no mérito, porque no mérito, se eu tivesse atuado, ainda teria discussões, sendo mandado de segurança, que é uma medida cautelar, mas nesse caso nem tem que discutir o mérito. É isso que tinha a esclarecer. Boa noite a todos. Mais algum vereador? Com a palavra o professor Reinaldo. Boa noite a todos. Obrigado, Caquinho. Pego esse espaço aqui para agradecer ao deputado Carlos Aratini por ter enviado para a cidade de Embu-Guaçu R$250 mil para o enfrentamento da Covid. Ele enviou o ofício no dia 30 de junho e o recurso já está depositado nas contas da cidade. Então é um dinheiro que vai, de alguma maneira, esse recurso ele serve para custeio e dá para gastar também com folha de pagamento. Então isso é importante nesse momento difícil, né? Vou matar a parte da saúde para colaborar com o Andrezão, né? Existem algumas dificuldades na cidade de Embu-Guaçu para se comprar remédio, equipamentos de EPI, vários bens para a saúde, né? Porque qual que é a grande dificuldade que está acontecendo, Andrezão, basicamente? É que, infelizmente, o nosso responsável pela licitação ele foi preso. Então, todos os processos de licitação da cidade de Embu-Guaçu estão atrasados. Veio uma moça nova agora, eu estou vendo que dá para perceber que ela é uma pessoa espirituosa, está lutando. O nosso departamento de compras foi todo estruturado, mas com um monte de problema. Mas não é possível, nós estamos no mês 7 já, gente. Essa doença começou em março. Não é possível que a Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu não conseguiu enxergar esse problema imenso que está sendo para a cidade de Embu-Guaçu. Então isso não dá para entender, né? A gente faz parte do comitê lá, discute um monte de coisa, mas na hora de todo santo dia, a Dalva, que é secretária da saúde, ela fica onde? Lá na prefeitura, para ver o que está faltando em documento. O que está faltando em documento? Toda a fase, tem a fase vermelha, a fase amarela, a fase azul, do Covid no estado de São Paulo, né? Conforme você vai mudando de cor, você vai fazendo com que as compras no município volte à realidade. Por exemplo, lá na fase mais complicada, a fase vermelha, você tinha mais facilidade para comprar as coisas. Conforme o Covid, né, conforme as políticas do Covid foi se abrindo um pouco mais, o governo do estado foi verificando que essa região era uma região que podia abrir um pouco mais, você dificulta ainda mais. Então, assim, eu fico pensando, Andrezão, se lá atrás, quando estava vermelho, não sei se é vermelho ou cor de abóbora, a restrição maior, tinha dificuldade para comprar e a lei facilitava, agora que a lei está apertando um pouco mais, a dificuldade vai ser maior. Infelizmente, o nosso departamento de licitação e compras está a farra do boi, né? Eu achava que era só a Secretaria de Finanças que tinha chorume, que todo mundo que entrava lá dentro fazia coisa errada, né? Mas infelizmente ainda o departamento de licitação, infelizmente, e compras ainda não deu a liga ainda, não deu a química ainda e o negócio não está andando. Aliás, eu vou fazer uma visita lá amanhã sobre alguns contratos que eu vou estudar profundamente agora relacionado ao Covid. Quer falar, Andrezão? Tranquilo? Outra coisa também, pessoal, falar um pouco do Fundeb aqui, para terminar minha fala, presidente.
O Fundeb, pessoal, eu já falei aqui na casa, e vou falar de novo. Agradeço a todos os vereadores que votaram a favor da moção. Essa moção já foi enviada, né, senhor Elias? Já foi enviada, já para quem tem que ser enviado. Então, assim, pessoal, o ano passado, a cidade de Embu-Guaçu arrecadou 25 milhões do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Recurso que serve para creche, serve para o ensino fundamental e ensino médio aqui na cidade de Embu-Guaçu, para as escolas municipais. E o ano passado, como eu falei para vocês, entrou 25 milhões desse recurso para os cofres públicos. Desses 25 milhões, 12 milhões a cidade de Embu-Guaçu tinha capacidade de arrecadar. Ou seja, a cidade sozinha pagou 12 milhões, um pouquinho menos da metade. O ano passado, pessoal, tínhamos 5.331 crianças matriculadas. Se o Fundeb não for aprovado esse ano, se não votar o Fundeb, Embu-Guaçu vai perder recursos que financiariam 2.600 crianças nas escolas. Então é perigosíssimo o Fundeb não ser aprovado. E quem vai sofrer serão as mães, os pais das famílias que têm baixa renda. Presidente, obrigado pelo espaço, meu querido. Eu gostaria de passar uma informação. Eu tive no gabinete do deputado Milton Leite Filho, deputado estadual, junto com a Paula Fernandes, me acompanhou lá. E ele teve o prazer de me mandar uma verba para a saúde também de R$100 mil. Já chegou aí, foi dia 29 de junho de 2020, estive na Assembleia e conseguimos essa verba para a saúde. Quero agradecer aqui o deputado Milton Leite Filho por essa verba para o nosso município. Muito obrigado, Milton Leite. Mais algum vereador com a palavra? Com a palavra, vereador Chiton. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, os internautas que nos acompanham aí pelo YouTube e pelo Facebook. Eu quero começar minha fala aqui falando a respeito da lei de minha autoria. Toda terça-feira nessa casa, o Poder Executivo tem mandado para nós toda a relação de gastos feito nesse momento aí de Covid, de combate ao coronavírus, com tudo que está sendo gasto, a maneira que está sendo gasto, valores, objetos, CNPJ. Isso é um canal a mais de informação e transparência à população, e nós estamos de olho aqui nesses gastos feitos pelo Poder Executivo, só para deixar bem claro aí a todos. Gostaria de enfatizar aí a fala do vereador Sandro Social quanto à merenda em casa, requerimento apresentado por ele nessa sessão. Infelizmente, a gente vê a inércia, né, e o comodismo que está a nossa Secretaria de Educação, porque em 5 meses de pandemia foi distribuído apenas um kit, não é nenhuma cesta, é um kit alimentação. Se essas crianças necessitassem de algo mais, não teriam. Eu tenho certeza que muitos, Sandro, com certeza estão passando por essa necessidade e não estão tendo um amparo. Infelizmente, se estivessem em aula, eles poderiam estar ali desfrutando da merenda na escola, né? Mas estão em casa. O que será que essas crianças estão comendo? Eu gostaria de ter perguntado isso no último sábado, na audiência aqui que a secretária iria nos apresentar, mas infelizmente ela declinou por motivo de saúde, eu respeito, mas nós não temos nenhuma data ainda prevista, né? São 2 apresentações que ela tem que fazer, do último quadrimestre de 2019 e do primeiro quadrimestre de 2020. Então espero que a secretária melhore o quanto antes e possa nos comunicar da data da nova audiência, porque tem muitas questões aí que precisam ser levantadas com a secretária de Educação. Gostaria também de solicitar aos membros do Comitê de Crise aí, do combate ao coronavírus, parece que amanhã haverá uma reunião, não sei se foi confirmado, porque nós precisamos reabrir aí as academias do nosso município. Tendo em vista a fase amarela que nos encontramos, tendo em vista o pronunciamento do governador do estado de São Paulo e também do prefeito da capital, que já reabriu as academias.
A gente vê aí todos os comércios reabertos do nosso município, exceto as academias, que lidam com a saúde, que tratam com a saúde e que tem feito muita falta aí aos praticantes da mesma, né? E os empresários que precisam reabrir as suas academias. Peço, inclusive, que tenham a questão do bom senso. Nós sabemos que nessa fase amarela, a abertura das academias, como já falado pelo governador, será de apenas 6 horas diárias. Então, que possam ser aí 3 horas no período da manhã e 3 horas no período da noite, que é o momento ali que as pessoas poderão praticar atividade física. Eu não tenho dúvidas que todos os empresários, donos de academia, estão preparados, estão se mobilizando aí para a retomada das atividades com toda a cautela, com toda a prevenção. Apresentei hoje também um requerimento à Sabesp no tocante ao tratamento de esgoto lá nas Castanheiras. É insuportável o cheiro que sai daquele centro de tratamento. Eu fui na casa de uma munícipe que mora bem de frente e é impressionante, não sei como eles convivem diariamente com esse cheiro insuportável. A Sabesp precisa tomar alguma atitude e que essa atitude seja rápida, né? Porque as pessoas ali estão sofrendo. Nós ouvimos nessa casa também uma resposta de indicação, né, do DR, e eu quero entender que o DR não está agindo com, acho que foge até a palavra aqui, né, que eu coloquei uma nota de repúdio aqui, uma moção de repúdio ao DR, pela falta de gerência aí das nossas estradas e rodovias, e eu mandei já um requerimento há algum tempo atrás, solicitando a limpeza, a poda do mato na rodovia que liga ali o Santa Rita, e até agora não tive indicação. O outro vereador, ele teve aí a resposta da indicação, mas eu quero acreditar que seja um erro aí, uma falta, uma coincidência de não ter mandado a este vereador ainda uma resposta. E que possa, se não quiser mandar a resposta, não tem problema, mas que execute o serviço ali para qual o DR recebe e precisa fazer. Era isso, presidente. Obrigado pela concessão do tempo. Mais algum vereador? Dando sequência ao trabalho, convido o segundo secretário que proceda à leitura do expediente da presidência. Senhor presidente, posso pedir dispensa da leitura? Andrezão, tem pouca coisa em 5 minutos, se você não se importar. Pode ser? Então tá bom. Já foi lida da expediente? Ofício 307, a excelentíssima senhora Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita do município. Ofício, requerimento número 215, de autoria do vereador Lisandro Ribeiro, aprovado na 20ª sessão ordinária. Atenciosamente, Manezinho Corretor, presidente. Ofício 305, a ilustríssima senhora Márcia Cristina, Prefeitura Municipal, envio de requerimento. Requerimento 208, de autoria do vereador Valtinho, apresentado na 20ª sessão. Ofício 304, a ilustríssimo senhor Marcelo Rainha, da Prefeitura Municipal, envio de requerimento 207/2020, de autoria do vereador Valtinho, apresentado no expediente da 20ª sessão ordinária. Ofício 303, a ilustríssima senhora Maria Dalva Amido Santos, secretária municipal de saúde, envio de indicação número 112, de autoria do vereador Santana, GCM, apresentada na 20ª sessão ordinária. Ofício 302, de 2020, excelentíssimo senhor Lister Caldas, promotor de justiça, envio de requerimento número 210, de autoria do vereador Reinaldo Franco, professor Reinaldo, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 301/2020, a ilustríssima senhora Gilmara Bocato, secretária municipal do Meio Ambiente, envio de indicação número 116, de autoria do vereador Sandro Social, apresentado no expediente da 20ª sessão ordinária. Ofício número 300/2020, o excelentíssimo senhor Edgar Camargo Rodrigues, presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, envio do requerimento número 210, de autoria do professor Reinaldo, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 299/2020, o ilustríssimo senhor Rodrigo Modesto de Abreu, diretor-presidente da operadora Oi S.A., Rio de Janeiro. Envio de indicação número 109, de autoria da vereadora Márcia Almeida, apresentada na 20ª sessão ordinária.
Ofício 298, ilustríssimo senhor José Félix, diretor-presidente da Claro Telecom Participações, São Paulo, envio de indicação número 109, de autoria da vereadora Márcia Almeida, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 297, de 2020, ilustríssimo senhor Nicandro Durante, presidente da TIM Brasil Serviço e Participações, Rio de Janeiro, envio de indicação número 109, de autoria da vereadora Márcia Almeida, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 296-2020, ilustríssimo senhor Christian Guebara, presidente da Telefônica Brasil S.A. Vivo, São Paulo, envio de indicação número 109, de autoria da vereadora Márcia, apresentada no expediente da 20ª sessão ordinária. Ofício 295-2020, ilustríssimo senhor comandante da 2ª Companhia do 25º Batalhão, envio de indicação número 108, de autoria da vereadora Márcia Almeida, apresentada na 20ª sessão ordinária. Ofício número 294, a ilustríssimo senhor inspetor Ayrton Marques de Freitas, comandante da Guarda Civil Municipal, envio de indicação número 107/2020, de autoria da vereadora Márcia Almeida, apresentada na 20ª sessão ordinária. Ofício 293/2020, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, envio de indicação número 120/2020, de autoria do vereador Douglas Danalice, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 292, a ilustríssima senhora Maria da Alva dos Santos, secretária municipal de saúde, envio de requerimento número 212/2020, de autoria do vereador Lisandro Ribeiro, apresentado no expediente da 20ª sessão ordinária. Ofício 291, excelentíssima senhora Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita do município, envio de requerimentos número 188 e 211, de autoria do vereador Lisandro Ribeiro, apresentado no expediente da 20ª sessão ordinária. Ofício 290, ilustríssima senhora Ana Alice da Silva Nogueira, secretária municipal de Segurança, Trânsito, Segurança, Transporte e Mobilidade. Envio de requerimento número 206, de autoria do vereador presidente, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 289, a ilustríssima senhora Sabrina dos Santos, secretária municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade, envio de requerimento número 205, de autoria do vereador presidente, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 288, ilustríssimo senhor Marcos César da Silva Santos, Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte. O envio de requerimento número 204, de autoria do vereador presidente, Manezinho Corretor, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 287, ilustríssimo senhor Cícero Monteiro da Silva, da Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade. Envio de requerimento 203, de autoria do vereador presidente, Manezinho Corretor, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 286, ilustríssimo senhor Elias Paulino de Oliveira, Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade. Envio do requerimento número 202, de autoria do vereador presidente Manezinho Corretor, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 285/2020, a ilustríssimo senhor Adriel César Gomes, da Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade. Envio de requerimento número 201/2020, de autoria do vereador presidente Manezinho Corretor, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 284, ilustríssimo senhor Júlio César Gomes, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade. Envio de requerimento número 200, de autoria do vereador presidente, Manezinho Corretor, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 283, a ilustríssimo senhor Mário Eugênio Espinola, da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte. Envio de requerimento número 199/2020, de autoria do vereador presidente Manezinho Corretor, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 282/2020, ilustríssimo senhor Márcio Lima Gomes, da Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade. Envio de requerimento 198/2020. De autoria do vereador presidente, apresentado na 20ª sessão ordinária, levado a efeito na mesma sessão, vereador Manezinho Corretor. Ofício 281/2020, ilustríssimo senhor Eli Falabella, da Secretaria Municipal de Segurança Transporte. Envio de requerimento 197, de autoria do vereador presidente Manezinho Corretor, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 280, a ilustríssimo senhor Peterson Sevilho, da Secretaria Municipal de Segurança e Transporte. Envio de requerimento 196, de autoria do vereador presidente Manezinho Corretor, apresentado no expediente da 20ª sessão ordinária.
Ofício 279, ilustríssimo Carlos Henrique da Silva Rasné Souza, da Secretaria Municipal de Segurança e Transporte. Ofício de requerimento, envio de requerimento 195, de autoria do vereador presidente Manezinho Corretor, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 278/2020, a ilustríssimo senhor Miguel Jorge da Silva, da Secretaria Municipal de Segurança e Transporte. Envio de requerimento 194, de autoria do vereador presidente Manezinho Corretor, apresentado na 20ª sessão ordinária. Ofício 277, ao ilustríssimo senhor Henrique Vitório Rodrigues Vasconcelos, da Secretaria de Segurança e Transporte. Envio de requerimento 193, de autoria do vereador presidente Manezinho Corretor. Ofício 276, ilustríssima senhora Dalva Maciel Sarmento, da Secretaria Municipal de Segurança e Transporte. Envio de requerimento 192, do vereador presidente Manezinho Corretor. Ofício 275, ilustríssimo senhor Flávio de Oliveira Krebs, Secretaria Municipal de Segurança e Transporte, o envio de requerimento 191/2020, de autoria do vereador presidente Manezinho Corretor. Ofício 274, ilustríssimo senhor José Augusto da Silva Mineiro, Secretaria Municipal de Segurança e Transporte, envio de requerimento 190, de vereador, propositura apresentado pelo vereador Manezinho Corretor. Ofício 273, a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, Sabesp, envio de requerimento 189/2020, de autoria do vereador presidente Manezinho Corretor. Ofício 269/2020, ilustríssimo senhor Mauro Flávio Cardoso, diretor da Divisão Regional 10, Departamento de Estrada e Rodagem de São Paulo. O envio de indicação 114/2020, de autoria do vereador Sandro Social, apresentado na 20ª sessão ordinária. Lido o expediente da presidência, presidente. Informo aos vereadores e aos internautas que no próximo sábado ocorrerá audiência pública, virtude sobre a diretrizes orçamentária, para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, com início às 10 horas. Dando sequência aos trabalhos, passaremos para a ordem do dia. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei complementar 005/2020. A mesa diretora, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte: projeto de lei complementar 005 de 2020. Dispõe sobre alteração na lei complementar 088 de 2012. Artigo 1º. Institui no quadro de pessoal cargos de provimento efetivo, anexo 3 da lei complementar 088 de 2012. O cargo de controlador interno, com jornada de trabalho de 40 horas semanal, pautado pela referência 1 a 8, faixa G. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo serão constantes no artigo 8º da Lei Complementar número 088 de 2012. Artigo 2º. Os requisitos para provimento do cargo de controlador interno são: graduação em ciências contábeis, em ciências econômicas, administração e direito, com inscrição e registro no órgão de classe respectivo. Artigo 2º. Extingue o anexo 5 da Lei Complementar número 088 de 2012, a coluna onde especifica os cargos na quantidade 1 para cada função gratificada. Artigo 3º. A função gratificada de controlador interno, instituída no anexo 5 da Lei Complementar 088 de 2012, fica extinta a partir do momento do provimento do cargo de controlador interno no concurso público. Artigo 4º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. A presente criação do cargo de controlador interno tem a finalidade de atender às exigências de normas legais, uma vez que até o presente momento o controlador interno do Legislativo é servidor efetivo designado para tal função, mas, seguindo as orientações do Tribunal de Contas, o ideal é servidor aprovado em concurso público. Como está em planejamento da mesa diretora a abertura de concurso público para provimento dos cargos de procurador legislativo e contador, tudo sob a orientação do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a administração entende ser viável incluir o concurso de controlador interno. Outro ponto que trata o presente projeto é a questão da extinção de cargos constante no anexo 5,
função gratificada. Essa extinção se dá por tratar-se de função e não de cargo, que deve ser ocupada apenas por um servidor de cargo efetivo. Em Bugaçu, 29 do mês de junho de 2020, Clarides Leonardo Santos, presidente, Márcia Almeida, primeira secretária, e Carlos Chiton, segundo secretário. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, devem ser sentados. O caso contrário, se levantar. Aprovado. Meu secretário, proceda à leitura do projeto de decreto legislativo 006/2020. André Messias de Oliveira, Andrezão, vereador no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte: projeto de decreto legislativo número 006 de 2020. Concede título de cidadão ibuguaçuense ao Dr. Benedito José dos Santos Júnior. Artigo 1º. Concede título de cidadão ibuguaçuense ao Dr. Benedito José dos Santos Júnior. Artigo 2º. As despesas decorrentes desse decreto legislativo serão cobertas com recursos próprios de verbas consignadas no orçamento. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Andrezão, vereador MDB. Está em discussão. Não? Senhora, faz discussão, está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, devem ser sentados. Caso contrário, se levantar. Aprovado. Os senhores vereadores que desejar fazer uso da palavra na explicação pessoal, poderão fazer utilizando a tribuna. Informa os senhores vereadores que nesse tempo não é permitida a parte. Nada mais vem a tratar. Agradeço a Deus os presentes. Está encerrada a presença sessão ordinária.